Então, a cada ano, aproximadamente, 2 milhões de hospitalizações resultam em infecção hospitalar, aumentando o tempo de permanência dos pacientes hospitalizados e, consequentemente, a taxa de mortalidade. Então, a infecção hospitalar, ela requer uma vigilância epidemiológica constante, rigorosa e uma atenção redobrada de todos os profissionais de saúde. Então, a gente sabe que 50% a 60% dos medicamentos que são utilizados no ambiente hospitalar são antimicrobianos, né? Então, é bastante coisa, né? O principal motivo de internamento dos pacientes em ambiente hospitalar é o tratamento de doenças infecciosas, né, atualmente. Algumas infecções estão se tornando praticamente incuráveis ou intratáveis devido a essa resistência, e a gente sabe que qualquer falha ou negligência dos profissionais de saúde em relação a essas medidas de controle de infecção hospitalar, como a principal delas, né, a mais básica, a mais antiga, que é a lavagem das mãos, também vai aumentar a chance de, né, desenvolvimento dessa condição. Então, para enfrentar esse problema de resistência, a gente depende de superar alguns desafios, né? Então, a inovação para o desenvolvimento de novos diagnósticos e medicamentos, que é uma coisa que não depende diretamente de nós, né, profissionais de saúde que estamos no ambiente hospitalar. Então, isso é uma questão para a indústria farmacêutica, né, para os cientistas aí que estão, né, na bancada. A segunda questão, né, para a gente superar essa resistência bacteriana é o controle do uso do antimicrobiano, para garantir a eficácia dos tratamentos que a gente já tem disponível, né? Se a gente não consegue produzir novas classes, a gente tem que controlar, reservar, usar racionalmente o que a gente tem disponível no mercado, para garantir que eles vão funcionar, né? Evitar ao máximo essas resistências. E o acesso a medicamentos, vacinas e diagnóstico para todos os que necessitam, né? Então, como tema da aula, né, onde que nós, farmacêuticos hospitalares, podemos atuar nesse processo, né, para né, contribuir na redução dessa resistência, né, controlando o uso dessa classe de medicamentos, né, fazendo o uso racional dessa classe de medicamentos. Então, o uso racional dos antimicrobianos, né? A gente sabe que o antimicrobiano ele vai selecionar micro-organismos resistentes. A partir do momento que eu utilizo um antimicrobiano de amplo espectro, eu vou fazer seleção, né? De menor espectro, também posso fazer seleção de micro-organismos resistentes. Por isso, né, eles devem ser utilizados de forma responsável e apropriada. Né, o menor tempo possível, o menor espectro possível, né, quando tem uma infecção comprovada, né, se é empírico ou se é suspeita de infecção viral, não tenho por que você associar um antibacteriano. E aqui algumas regras de ouro para a prescrição dos antimicrobianos, para que a gente consiga garantir esse uso seguro e racional desses medicamentos, né. Então, a prescrição do antimicrobiano, ela tem que ser guiada por resultado microbiológico sempre que possível. Então, geralmente, quando o paciente, né, a gente suspeita da infecção inicialmente, a gente vai iniciar uma terapia empírica, mas coleta culturas e assim que sair o resultado, eu preciso guiar esse tratamento de acordo com aquele resultado, na tentativa de usar o menor espectro possível e o menor tempo possível desses medicamentos para reduzir a resistência. Então, outra regra de ouro para a prescrição de antimicrobianos é a indicação de uso baseada em evidência científica. Não é porque, né, eu acho que o paciente tem uma infecção, eu vou tratar com um amplo espectro, né? Então, eu vou tratar com meropenem porque vai tratar essa E. coli multissensível que o paciente tem no antibiograma. Vai tratar? Vai. Mas, como eu sempre brinco, né? É um tiro de canhão para matar uma formiguinha. Eu preciso do amplo espectro nesse momento, né? Para tratar essa condição do paciente? Não. Direcionando pelo antibiograma, talvez um espectro menor funcione tanto quanto, né? Aí, outra regra, espectro restrito sempre que possível, né, que é esse exemplo que eu citei, dose apropriada de acordo com o sítio e com o tipo de infecção.
tem alguns antimicrobianos que não penetram, né, bem em determinados sítios infecciosos. Então, a gente, como farmacêutico, precisa, né, saber disso e otimizar a terapia do paciente para ter fazer com que o antimicrobiano entre em contato com a bactéria naquele sítio. Então, a dose apropriada de acordo com o sítio e o tipo da infecção. Quando possível, priorizar a via oral, né? O uso da via oral é mais fisiológico, você vai reduzir o uso de acessos, né? Venoso periférico ou catéter venoso central. Então, o uso desses dispositivos pode, né, predispor a uma flebite, uma infecção secundária, uma infecção associada ao catéter, uma infecção de corrente sanguínea associada ao catéter. Então, sempre que possível, a via oral é mais barata e traz menores riscos para o paciente. Minimizar a duração da terapia antimicrobiana. Então, não aquela, eu vou tratar 30 dias, né, infecção do paciente, uma infecção, sei lá, uma ITU. Não tem justificativa para isso em literatura. Então, a gente tentar fazer o menor tempo possível, né, efetivo, de tratamento para aquele paciente, evitando essa seleção aí de micro-organismos resistentes, né. Então, a outra questão, a outra regra seria a monoterapia sempre que possível, não associar, né, outros fármacos, outras classes de antimicrobianos, se não houver realmente a necessidade. Por exemplo, associar um fármaco com cobertura para bactérias anaeróbias, sendo que naquele sítio de infecção, né, que eu estou suspeitando, ou que é o sítio já infeccioso definido, eu não tenho bactérias anaeróbias naquele sítio. Então, eu não preciso associar um fármaco, né, com essa ação. Então, tentar otimizar nesse sentido. E a última regra é a reavaliação do paciente 48 horas após o início da terapia antimicrobiana, ou até menos, né? A gente precisa avaliar, né? Eu comecei o antibiótico, eu preciso avaliar como que esse paciente respondeu, né? Se ele respondeu, se ele não respondeu, se eu preciso reculturar esse paciente, preciso ampliar o espectro desse antimicrobiano, preciso reduzir o espectro desse antimicrobiano, né, porque ele respondeu super bem, ou ele estava com injetável porque ele estava ruim. Agora ele estabilizou, melhorou, eu posso trocar para via oral. Então, essas coisas devem ser avaliadas com frequência, né, diariamente, ou pelo menos a cada 48 horas. Então, o gerenciamento do uso racional desses antimicrobianos, né, são nada mais do que ações integradas para o uso apropriado desde o diagnóstico até a utilização desses medicamentos. Então, as ações sistematizadas para fazer esse gerenciamento, elas podem estar contempladas dentro de um programa de gerenciamento de antimicrobianos, né, que é o antimicrobiano stewardship, ou, traduzindo, né, para o português, é o Programa de Gerenciamento de Antimicrobianos, o PGA. Então, a Anvisa publicou em 2017 uma diretriz nacional para elaborar um programa de gerenciamento do uso de antimicrobianos em serviços de saúde. E o objetivo desse documento, dessa diretriz, era incentivar os serviços de saúde a elaborar e implementar esses programas nas suas instituições, nos seus locais de trabalho, com o objetivo da gente reduzir aquela preocupação mundial que é a resistência bacteriana. Então, nesse documento, foram elencados os componentes essenciais para a implementação de um programa eficaz. Então, o programa de gerenciamento do uso de antimicrobianos tem como objetivo principal prevenir e controlar a seleção da resistência bacteriana, micro-organismos resistentes, maximizar os efeitos terapêuticos desses fármacos e minimizar as consequências indesejadas, os efeitos colaterais, as reações adversas. Então, o programa de gerenciamento de antimicrobianos, ele reduz comprovadamente o uso inadequado de antimicrobiano, principalmente as prescrições incorretas, aumentando a segurança do paciente e a redução dos custos intra- e extra-hospitalares.
né? Se eu usar o antimicrobiano por um menor período de tempo, esse paciente vai poder receber alta antes, eu vou reduzir o custo, né? Se eu utilizar um antimicrobiano via oral, ao invés de um injetável em determinado momento do tratamento desse paciente, o via oral também vai ter um custo menor, né? Um tempo de enfermagem, né, dispensado para esse paciente menor. Eu posso, talvez, dar alta para esse paciente com uma terapia via oral, né? Tudo isso pensando em redução de custo e segurança do paciente.